Tribunal de Justiça de Minas Gerais conquistou o segundo lugar em Prêmio Nacional de Inovação Tecnológica ao introduzir a inteligência artificial no arquivo de processos judiciais e administrativos. O desafio foi classificar aqueles que poderiam ser eliminados daqueles que devem ter guarda permanente. Vamos conhecer esse projeto pioneiro e saber como foi feita essa distinção? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, desembargador Saulo Versiani. E também recebo a juíza da 2ª Vara Civil da Comarca de Cataguases, na região da Zona da Mata de Minas Gerais, Luciana de Oliveira Torres, uma das responsáveis pelo desenvolvimento desse projeto inovador. Obrigado aos dois pela presença, aceitaram o nosso convite aqui. E você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Saulo, eu gostaria de começar com o senhor avaliando para a gente exatamente o que significou esse prêmio nacional, ainda mais relacionado com essa questão de uma solução inovadora. Isso elevou o status da EGF? Na verdade, o prêmio, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, viu, Orion? É sempre um prazer estar presente aqui na AMAGES, especialmente na sua companhia. Muito obrigado. Muito agradável. Também cumprimento a querida colega, a doutora Luciana Torres, e digo o seguinte, na verdade, o prêmio, ele trata-se de um reconhecimento por um trabalho que foi exclusivamente desenvolvido pela EGF e especialmente pela doutora Luciana Torres. Na verdade, o prêmio não é propriamente uma elevação da EGF, mas sim um certificado do bom trabalho que é desenvolvido pela EGF, especialmente pela Diretoria de Gestão Documental e de Arquivo. Uma confirmação, né, desse estudo vocacionado que a EGF sempre faz, né? Sem dúvida. O que ocorre é o seguinte, nós, a partir do momento que verificamos a necessidade de se estabelecer uma forma racional de se fazer o arquivo, quer dizer, de se melhorar o arquivo, esse projeto foi desenvolvido. Portanto, é um reconhecimento, o prêmio do CNJ, àquilo que foi bem desenvolvido pela Diretoria de Gestão Documental e pela doutora Luciana Torres. Pois é, doutora Luciana, conta pra gente como é que nasceu esse projeto inovador aí, quais são os desafios que a motivaram a sair do campo manual para esse da IA, da inteligência artificial. Só chegou a usar o ChatGPT? Para esse projeto, a gente usou. Na verdade, assim, foi o desembargador Saulo junto com o Thiago, né? Quando eles assumiram a EGF, eles viram esse problema na questão... Thiago Gandra, o auxiliar do desembargador Saulo. Eles verificaram esse problema na questão do arquivo, porque tinham vários processos lá aguardando análise, aguardando serem direcionados. E eles verificaram que a demanda era enorme e a quantidade de pessoas que faziam essa análise era diminuta. Então, era praticamente impossível, né, encerrar esse acervo. Né? Só ficavam acumulando, né? Só ficava acumulando. E isso gerava um gasto absurdo para o tribunal. E aí, o Thiago me procurou e falou assim, Luciana, eu acho que esse projeto tem potencial para implementar a IA. O que você acha? E aí eu falei, vamos... Aí ele falou, vamos criar um grupo de estudo, né? Aí a gente até brincou, porque quando cria grupo de estudo nunca dá nada, né? Essa é a verdade. Só que o nosso grupo de estudos gerou a criação dessa ferramenta que acabou sendo premiada. Então, você quer que eu explique mais ou menos? Essa ferramenta ela tem que identificar que tipo de processo poderia ser eliminado ou não, não é isso? Sim, a ferramenta ela foi a criação de uma automação através de um prompt. Então, assim, primeiro eu identifiquei o fluxo de trabalho. Então, eu fui até a Coarc, passei o dia inteiro lá com a equipe, entendi qual era o fluxo de trabalho, entendi como que eram categorizados, quais os critérios que eram usados para fazer essa separação e qual era a classe de processos em que estava sendo aplicado. Depois disso, isso foi implementado num prompt, né, que é o comando que a gente dá para a inteligência artificial, e aí a gente testou em 100 processos,
né? E aí a gente verificou, depois a gente fez uma análise manual para verificar o resultado daqueles processos. A checagem, né? A checagem, exatamente. E a gente viu que a inteligência artificial tinha acertado 100%. Então, uma vez do prompt validado, a gente pegou toda aquela gama de processos, né, que eram 149 mil processos, e aí aplicou esse prompt nesses 149 mil processos. E o resultado foi uma análise em 40 minutos. E a ferramenta não só categorizou entre os processos que estavam prontos para serem eliminados e versus os processos que eram de guarda permanente, mas também criou a lista, porque depois que a equipe fazia essa categorização, tinha uma lista que a própria equipe fazia manualmente para publicar, não é, desembargador? Para publicar no Diário Oficial, para ver se alguém ia reclamar, Sim. impugnar essa eliminação. Então, a ferramenta, ela não só categorizou, mas ela também criou a lista de forma automática. E sem querer substituir o humano, superou essa eficiência daquela falha humana que é possível de acontecer, né? Sem dúvida nenhuma. É bom contextualizar isso. Inclusive, a doutora Luciana já iniciou essa contextualização. O que ocorre é o seguinte, a primeira, vamos dizer assim, a gênese da ideia foi a partir do momento que nós fomos lá até inaugurar uma sala em homenagem a um servidor do tribunal, que era o Júlio Bandeira de Mello. Sim. O Júlio Bandeira de Mello, ele fez o curso de biblioteconomia, além disso, arquivologia, e acabou desenvolvendo um trabalho pessoal de se fazer o arquivo, se racionalizar o arquivo do Tribunal de Justiça. Para se ter ideia, é bom que as pessoas saibam, o Tribunal de Justiça ele loca espaços imensos para manter o arquivo permanente. Não só o arquivo da comarca de Belo Horizonte, mas de outras comarcas, inclusive em situação de alguma vulnerabilidade, como, por exemplo, enchentes no fórum, etc. e tal. A partir dessa inauguração da sala, em homenagem a esse servidor, que foi em janeiro, surgiu a ideia, inclusive por intermédio do Tiago Gandra, que é juiz auxiliar da 2ª Vice, de nós fazermos um grupo de estudo no sentido de poder racionalizar isso melhor e fazer com que nós pudéssemos dimensionar os espaços e de uma maneira segura, com a extinção, quer dizer, com a eliminação desses processos e observância, inclusive, com os normativos do CNJ. Entendi. A partir disso é que nós contactamos com a doutora Luciana Torres para que ela desenvolvesse esses prompts de IA para poder fazer a eliminação desses processos. Luciana, atrás da inteligência artificial tem que ter alguém mais inteligente, humanamente mais inteligente, para poder até orientar a máquina a agir corretamente. Como é que ela vai distinguir quais são esses processos, os critérios? Esse processo é de eliminação, esse aqui é de guarda permanente? Porque, na verdade, assim, os critérios são postos pelo CNJ, né? São critérios objetivos. Então, com base nesses critérios, a gente implementa esses critérios dentro do prompt, né? E a ferramenta, ela consegue analisar por conta por uma série de fatores. Se eu for entrar aqui nas minúcias, mas assim, é um reconhecimento de padrão de palavras, né? Tecnicamente Sim. falando. E aí depois tem a conferência humana. Tanto é que a gente criou o prompt e depois a gente validou esse prompt. Porque também não faz sentido, imagina, a gente fazer a conferência de 149 mil processos. Não tem como. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente validou o prompt e o acerto da ferramenta nesses 100 processos que a gente corrigiu. Sim. Que a gente corrigiu, não, que a gente conferiu, né? E deu 100% de acerto. E aí, depois, a gente aplicou nos 149 mil processos e aí fez uma conferência por amostragem, que é a forma como o arquivo já funcionava antes. Sim. As meninas faziam essa análise e depois uma outra servidora fazia uma conferência por amostragem. Agora, esse perfil desse processo, por que um é guarda permanente, envolve questões de direito de defesa, enfim, por que o outro pode ser eliminado? Qual que é o critério? Ah, sim. Você quer responder ou quer que eu fale? Não, pode falar. Não, então, o critério... Tem alguns critérios já são assuntos, né? Então, o CNJ, ele, por exemplo, processos históricos, processos midiáticos, processos que envolvem racismo, que envolvem organização, acho que é organização de grupos armados, organização criminosa. Então, tem uma série de requisitos que o CNJ estabeleceu, né? Para falar, olha, esses processos são importantes para o judiciário, então eles nunca podem ser eliminados. E quando você não preenche esses requisitos,
requisitos, significa que o processo ele pode ser eliminado depois de um requisito temporal. Então, isso tudo foi colocado dentro do prompt para poder ser analisado. O requisito temporal mais esses requisitos objetivos. E essa eliminação é física, definitiva. Imagine bem, quer dizer, a eliminação é física. Agora, imagina bem o ganho que se teve. Porque você imagina que tudo isso era feito por pessoas, não é? Quer dizer, não obstante todo o critério que era feito, inclusive começou com esse servidor Júlio Bandeira de Mello, quer dizer, aquele cuidado que ele tinha em fazer a eliminação de processo, mas é uma eliminação que era absolutamente subjetiva do servidor, fazer a comparação normativa com a situação, lendo o processo, muitas vezes se liam apenas emendas de votos já de tribunais, do Tribunal de Justiça, para se poder fazer essa eliminação. Agora, há uma eliminação que é mais do que objetiva em relação à norma, porque é uma eliminação a partir de um sistema tecnológico. Em 40 minutos, né? Exatamente. Agora, qual o tamanho dessa economia? É de dinheiro, tempo, mão de obra? O que o senhor vai ganhar? Tudo isso. Espaço físico? Mão de obra, dinheiro. Quer dizer, chegou até o conhecimento nosso que provavelmente agora já tem um impacto em espaços físicos do tribunal de R$600 mil por ano em aluguéis. Quer dizer, já é um impacto econômico considerável. E isso, a tendência é aumentar ainda mais, né? A demora pode ser, como já foi dito até pela Luciana, porque essa eliminação ela é física. Quer dizer, se descobrir quais seriam aqueles próprios para eliminação, a identificação já é feita de maneira rápida. Agora, a eliminação é física, então demora um pouco tempo. Mas, de qualquer maneira, é um ganho muito grande. Entendi. Doutor Luciano, sempre falar em número é interessante, impactante. O tamanho da produtividade, como é que a senhora avalia esses números? Você já falou que eram feitos 70 mil por ano, 140 agora é o acervo total, e a coisa ganhou um ritmo de 40 minutos aí. Quais são esses números astronômicos aí que a senhora tem? Então, na verdade, pelo que a gente levantou, a equipe eliminava 17 mil processos por ano. Por ano. Então, 17 mil. A IA analisou 149 mil processos em 40 minutos. Então, foi um ganho, o quê? Um avanço de 10 anos, porque 17 mil e foi analisado 149 mil. A eficiência da ferramenta foi estimado um aumento de eficiência de 2 milhões por cento. E só retomando o que o desembargador falou em relação à questão da avaliação que antes era feita totalmente de forma humana, o ganho da inteligência artificial nessa implantação é você fazer uma padronização. Então, a análise ela é padronizada. Então, ela deixa de ser uma coisa subjetiva e passa a ser padronizada. Exatamente. Né? Aqui, inclusive, me chegou um dado aqui, olha só. 148.384 processos eliminados, em sujeitos à eliminação, em 40 minutos. Não é? Quer dizer, ao contrário, isso em 40 minutos, por colaboradores, eram 70 processos. Quer dizer, é risível, né? É o que nós estamos vendo. Muito bem. Né? Olha, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente faça um pouco mais sobre esse uso racional importante da inteligência artificial no aperfeiçoamento do judiciário, até mesmo na prestação jurisdicional. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o Prêmio Nacional conquistado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao introduzir a inteligência artificial no arquivamento de processos judiciais e administrativos. Temos o prazer aqui de receber o superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Saulo Bessiani, e a juíza Luciana Torres, da comarca de Cataguases, que desenvolveu esse projeto pioneiro de arquivamento dos processos judiciais pela IA. Doutora Luciana, então falamos a respeito da questão desse aperfeiçoamento. Tem onde essa inteligência artificial pode ajudar o judiciário nesse aperfeiçoamento? No aperfeiçoamento, você diz da prestação jurisdicional? Nós começamos com a atividade meio, que é o arquivo, né? E na prestação jurisdicional também pode ajudar? Pode ser Nossa, muito. Eu acho que é essencial o uso da inteligência artificial, porque a verdade é que a gente é muito criticado em relação à questão da morosidade, né?
E a inteligência artificial, ela vem para trazer eficiência. Então, o que é isso? É você fazer mais, melhor e em menos tempo. É claro que a gente também, agora, dia sim, dia também, desembargador sabe, eles ficam, a academia fica criticando a gente pelo uso da IA no judiciário, né? E eu acho que essas críticas, a impressão que eu tenho é crítica por crítica, de quem não conhece a ferramenta, porque a gente não tá, a IA não tá substituindo a análise humana. Na verdade, o que acontece é o seguinte, é muito fácil pra gente, o desembargador sabe, né, a gente chegar a uma decisão a respeito de um processo. A gente que tem experiência, a gente sabe o que a gente tem que olhar, a documentação. Então, a gente chega a uma solução muito rápido. O que dá trabalho pra gente é tirar a decisão da nossa cabeça e botar no mundo. E isso é o que a IA nos auxilia, é uma ferramenta de auxílio. Então, você dá o comando certo e ela cria a decisão de acordo com a sua determinação. Então, não tem essa de substituição do homem pela inteligência. E a gente ganha com isso eficiência e melhora na qualidade da prestação jurisdicional. E como é que o senhor vê, doutor Saulo, esse equilíbrio entre o controle humano, né, e esse avanço da automação? Eu vejo isso com bastante naturalidade, não tem problema nenhum. Eu acho que essas críticas que vêm são totalmente infundadas. Não tem sentido nenhum. Quer dizer, se a gente for observar na história, vamos colocar apenas na questão do judiciário, né? Como foi posta. Eu sou da época que nós não tínhamos sequer um estagiário. Né? O primeiro estagiário que eu tive foi em 1999. Eu já era 2 anos já juiz de titular de uma vara aqui de Belo Horizonte. Não é? Depois, apenas em 2003, é que surgiu o primeiro assessor. Foi admitido, o primeiro assessor de juiz. Em 2003, eu já era titular da vara da Fazenda Pública Estadual. E depois, no tribunal, é que houve também uma melhoria dos servidores, inclusive assessores e assistentes, não só em número, mas também em capacitação. Ora, o sistema de inteligência artificial, tecnológico, ele não passa disso também. Quer dizer, de um instrumento, de uma ferramenta para melhorar a prestação jurisdicional, atender de forma mais rápida e mais eficiente. Não é? Quer dizer, os números estão indicando isso. E hoje, até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já recepciona esse tipo de conduta, quer dizer, a adoção de sistemas tecnológicos e de IA. Firmou um contrato com a Google. Nós temos, inclusive, a Gemini, o próprio ChatGPT, que é incentivado sua utilização. Agora, a utilização é feita de maneira responsável e também seguindo as regras, não só normas legais, como também de ordem administrativa, como todo e qualquer outro tipo de atividade. Quer dizer, o uso do estagiário, o uso do assessor não era diferente. A verdade é que a utilização dos meios tecnológicos favorece a utilização pelo ser humano de uma maneira mais racional e de uma maneira mais eficiente. Eu imagino que outros tribunais têm os mesmos problemas que o Tribunal de Minas Gerais e essa solução apresentada aqui inovadora, ela vai ser replicada nos tribunais? Já estão procurando os senhores aqui? Não, de forma constante, não é? Outros tribunais, eles têm uns sistemas também, não só no tocante à questão relativa aos arquivos, como também relativa às decisões jurisdicionais. Mas o nosso modelo em relação à questão de eliminação de processos em arquivo tem sido também procurado. Nós tivemos o contato com outros tribunais justamente para desenvolver nesses tribunais esse mesmo modelo. Já estava falando, doutora Luciana, que também será permitido, apesar da liberação de espaço e também de recursos, né, investimentos em outros projetos. Só falou do juiz de garantias. Explica para a gente o que é isso. Não, então, porque na verdade foi o Thiago Gandra que falou para mim o seguinte, falou, Luciana, o tribunal tinha o prazo, né, para implantar o juiz das garantias, começou... O projeto, na verdade, a implantação começou agora, 24 de agosto, né? Começou o juiz das garantias. E o que acontece? O tribunal, ele precisava de espaço para colocar esses inquéritos, porque os inquéritos foram escaneados e ia colocar onde? Então, o nosso projeto acabou colaborando para o auxílio da implantação do juiz das garantias, porque o espaço que foi liberado foi utilizado para poder recepcionar esses inquéritos que foram escaneados e não tinham local. Se não fosse isso, provavelmente o tribunal ia ter que alugar, gastar mais dinheiro. Mais espaço. Entendi. Agora, doutor Saulo, o que é importante nessa eficiência? A gente não vê o tribunal dessa forma. A gente só vê
tribunal de júri, as decisões, audiências. O que está por trás ali é essa gestão eficiente desses arquivos, o uso racional. Por que isso é tão importante, o acervo documental? Sem dúvida nenhuma, porque a memória é algo vivo. A memória não é algo que ficou apenas no passado, não é uma coisa para se ficar apenas em museu, é para se aprender com o passado e se vislumbrar, inclusive, um futuro melhor. Aliás, é uma frase até do Marco Túlio Cícero que dizia que a história é mestra da vida. Quer dizer, portanto, é algo que está aí presente para a gente depois vislumbrar um futuro melhor. E, além disso, é importante sempre se fixar no seguinte, que a questão da responsabilidade no uso das ferramentas que estão à nossa disposição. É o que eu disse, quer dizer, a utilização do estagiário, a utilização de servidores como assistentes, assessores e agora a utilização do sistema tecnológico é um sistema que envolve a responsabilidade da pessoa humana. Isso não vai mudar em nunca. Tem um outro autor, inclusive, que é um norte-coreano ou sul-coreano, agora eu não me lembro qual se é do norte ou sul, mas que ele diz o seguinte, que a grande diferença entre a IA e o ser humano é que a capacidade de contemplação e reflexão, isso só vai ser possível através do ser humano. A IA jamais poderá ser capaz de fazer a contemplação e reflexão. Ele diz, inclusive, que a IA você desliga. O ser humano, ele jamais se desliga. É capaz dele ficar inativo, mas sempre refletindo, pensando, raciocinando. Enquanto que a IA eu posso desligar, tirar da tomada, etc. Quer dizer, é uma grande diferença que nós temos que vislumbrar para o futuro, sabendo que no futuro, seja robô, seja desenvolvimento de novos aplicativos, etc., estarão sob o comando humano. Doutor Luciano, agora, como toda novidade, traz algumas resistências, né? De qualquer forma, é preciso incluir o estudo da inteligência artificial, as redes sociais, enfim, da internet, na formação continuada de magistrados e magistradas. Como é que a senhora teve esse ímpeto de começar e ter esse interesse por estudar mais isso aí? Já deu até alguns cursos aqui na própria Amages, né? Pois é, na verdade eu ia até falar da EGEF, né? Porque eu acho que a EGEF, através do desembargador Saulo e do Tiago, foi pioneira nessa questão do compartilhamento de conhecimento da inteligência artificial. Porque isso é um novo ramo do saber. E assim, as pessoas não sabem, elas não conhecem esse assunto. E a EGEF, eu acho que foi a primeira escola judicial, não sei se o senhor sabe, desembargador, foi a primeira escola judicial a trazer um curso de inteligência artificial, colocar na grade da escola. Então, assim, através dos núcleos regionais, né, a gente viajou o estado de Minas Gerais inteiro, fazendo uma capilarização e difundindo o conhecimento, porque não adianta. Se você tem um novo ramo do saber, para você querer, para as pessoas usarem de forma ética, de forma adequada, elas primeiro precisam conhecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compartilhar conhecimento. E a forma até como a EGEF fez essa questão da metodologia, eu achei que foi muito feliz, porque não adianta o primeiro curso, ser um curso extremamente teórico, extremamente aprofundado, se a pessoa não sabe nem o que é aquela ferramenta. Então, a EGEF começou com uma introdução à inteligência artificial através dos núcleos regionais e depois, para as pessoas que tinham mais interesse, né, trouxe a oficina de prompt, que aí sim, apesar dela ainda ser básica, é um conhecimento um pouco mais avançado, em que a gente explica as técnicas, como é que se constrói prompt, como assim faz uma aplicação entre a prática e a teoria, né? Então é um conhecimento totalmente voltado para a prática, para a questão da gestão dos processos, e isso tudo eu acho que é essencial. Como é que você quer usar a inteligência artificial se você não conhece sobre o tema? E o prompt é o segredo. Como você vai municiar essa máquina, orientá-la a pensar para você? Pois é, o prompt é o comando que você dá para a inteligência artificial. Eu sempre digo o seguinte, porque
Porque o pessoal tem uma resistência absurda em querer aprender a fazer prompt. Eles falam que eles já passaram da idade de aprender isso, ou então, não tenho tempo porque eu tenho outras coisas. Fica com essa conversa mole. E eu falo assim, gente, se você for usar a inteligência artificial para uma coisa básica, você não precisa ter técnica. Por exemplo, você quer saber qual é o melhor restaurante de Belo Horizonte. Se você perguntar isso para a IA, essa sua pergunta é o prompt. Entendeu? Mas como é uma coisa simples, você não precisa ter técnica. Agora, para o uso para o judiciário, né? Porque a nossa atividade é mais complexa, é a atividade de julgar, né? Então, para o uso do judiciário, você precisa ter técnica. Porque se você não tiver técnica na hora de você dar o comando, o que vai acontecer? Você vai ter um resultado ruim. E aí você perde eficiência. Porque aí você tem que ficar refinando aquele resultado até ele ficar adequado para ele ser colocado no processo. Então, assim, o segredo é o prompt, porque através de um bom prompt você tem um bom resultado. Com isso, você faz algo melhor e em menos tempo. Muito bem. Doutor Saulo, estamos na reta final. Só para complementar aqui, essa questão que o senhor lida sempre com a formação continuada, a formação até inicial também de magistrados. Como é que essas ferramentas podem ser introduzidas cada vez mais nesses cursos de aperfeiçoamento, de formação de magistrados? Como disse a doutora Luciana, quer dizer, o conhecimento afasta aquilo que a gente pode dizer literalmente ignorância, não é? Quer dizer, na medida em que são desenvolvidos cursos justamente para os magistrados e servidores também saberem como funciona, seja qualquer tipo de área da ciência, aquilo afasta a ignorância e permite um avanço civilizatório adequado, não é? Aliás, eu até aproveitei aqui e já olhei até no Google, que eu me esqueci o nome do autor, que é o Byung-Hun Han. Quer dizer, é um sul-coreano que disse que é filósofo e tal, e estudou em Berlim, teólogo inclusive, que disse exatamente aquela diferença entre o ser humano e a IA. Quer dizer, o ser humano, ele tem a capacidade de meditação, de contemplação, de emoção, que seguramente uma máquina não terá, não é? Porque a máquina sempre estará sendo comandada pelo ser humano. Agora, esses cursos, eles têm que ser frequentes, e a Escola Judicial tem como responsabilidade. E pode representar a grande revolução do judiciário para atender essas milhares de demandas, muitas delas repetitivas, comuns, sem iguais, dúvida né? nenhuma. E outra coisa, com recursos que estão ao alcance de qualquer um. Hoje, no passado, eu me lembro com alguns colegas que diziam o seguinte: olha, eu não vou mexer com máquina elétrica, que é muito complicado para mim. Eu gosto da máquina mecânica. Eu ouvi de colegas assim. Olha, eu não vou mexer com o computador porque isso daí eu vou deixar para minha secretaria, porque isso é uma coisa horrorosa. E hoje, alguns colegas lidam com o computador, às vezes melhor do que algumas pessoas que lidam exclusivamente com o computador. E agora, com a IA e tal, essas coisas, é a mesma situação, não é? Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Saulo Veciani, da Escola Judicial do desembargador Edésio Fernandes, e também com a juíza Luciana Torres. Falamos aqui sobre esse prêmio nacional conquistado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao introduzir a inteligência artificial no arquivamento de processos judiciais e administrativos. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever a entrevista, vá aos nossos canais no YouTube e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.